né? Porque nas áreas onde há maior incidência, né, talvez seja necessária uma política diferenciada. Nas áreas onde não existe tanta incidência, talvez seja necessário, até como exemplo, né, para que seja dito, olha, sim pode, veja como é que funciona isso. Né? Isso pode. Ah, por que eu não estou aberto? Não estou aberto porque você não está funcionando desse jeito. Se funcionar desse jeito, você abre. É porque aí a gente garantiria num balanceamento entre os interesses, tanto de quem quer trabalhar, de quem quer trabalhar, como de quem precisa de um atendimento médico, precisa de um socorro. Né? Essas considerações, o governador quer se manifestar ainda em fala, não sei se o governador ainda está no... Sim, doutor Edir, gostaria sim. Pois não, governador. Primeiro, parabenizar aí o senhor, né, pelo trabalho. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Ok. A doutora Flávia também, a doutora Emília, o pessoal do grupo Pensar Rondônia, né, representado aí pelo seu Chico Holanda, tem trabalhado muito dedicadamente e apoiando bastante, né, todas as ações. Também a nossa Secretaria de Saúde, que vem aí trabalhando com o Fernando Máximo de forma incrível e sofrida também, já que é uma doença que ninguém nunca enfrentou antes, né? E ela veio aí ser enfrentada por todos nós, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser governador do estado e ter que enfrentar, né, além de todos os problemas políticos que existem, mas enfrentar algo tão sério que é uma pandemia. E isso abala bastante a gente. Sei que o prefeito sente a mesma coisa, os prefeitos do nosso estado, né, e do nosso país também, todas as autoridades. Bem, só para que todos saibam, a PM ela aplicou sanções, agora já seguindo a nova legislação, a quase 50 pessoas. Só que essas pessoas agora, nesse final de semana, elas não estavam trabalhando, elas estavam no banho, estavam num rio aqui, né, juntas, né, e fazendo festa. Então elas foram sancionadas agora, né, foram autuadas, na verdade. Então aí vem a primeira fala minha. Eu não acredito, de verdade, depois de tudo isso que a gente vem passando, que sejam os negócios que criam, né, ou ampliam a possibilidade de contaminação. O que acontece, na verdade, é a falta de respeito, né, muitas vezes fora da área de trabalho, porque dentro das instalações de trabalho, eu sei que os profissionais que ali trabalham, os donos dos negócios, eles têm adotado as medidas necessárias. É isso que eu tenho percebido, né? E respeito esse comportamento. Não foi assim no início, de início, muitos até nem acreditavam muito na questão do contágio, do contágio da doença, mas com o tempo as coisas foram caminhando. Hoje a gente vai numa loja e eles aplicam álcool 70, álcool em gel nas nossas mãos, até exigem o uso da máscara para que a gente possa entrar. Então, eu não acredito, sinceramente, que seja a questão das empresas e dos negócios abertos. Lembrando que nós tivemos aqui no estado de Rondônia, e principalmente em Porto Velho, festas, né, no momento de contágio, né, que a gente passou a chamar de Corona Fest. E isso teve um aumento tremendo no número de contagiados, contaminados aqui no estado. O estado de Rondônia ele fez esses estudos, então, e ele abriu a palavra tanto à prefeitura quanto aos demais órgãos, quanto ao grupo Pensar Rondônia, mais recentemente, né, em razão de tudo que a gente está vendo, porque é algo que atinge a vida de todos nós. Não atinge a um, a dois, a três, mas é a todos nós. Então era importante que a gente pudesse ouvir também, né,
quem trabalha no setor produtivo. E nós trouxemos eles, né, e foi muito bem trabalhado esse decreto. Nós construímos leitos de forma surpreendente. Foi tudo muito rápido. Se a gente considerar aí esses poucos meses que nós tivemos, construir leitos de UTI, tivemos o apoio do governo federal, que encaminhou respiradores, ações nossas que foram adotadas logo lá no início, antes mesmo da doença chegar. Eu perguntava para o Fernando Máximo: Fernando, qual o risco dessa doença chinesa, que é assim que eu falava, chegar aqui ao estado de Rondônia? Ele: há possibilidade, já que nós temos aeroportos, né, tudo é aberto, então a gente precisa adotar os procedimentos o quanto antes. E assim ele foi fazendo. Graças a isso, nós temos EPIs, nós conseguimos fazer várias ações, né? Então, foram questões adotadas com antecedência. Então, eu acredito, apesar de ser leigo no assunto, mas vendo vários profissionais de medicina falando pela internet, né, conhecidos meus, inclusive, que também são da área de medicina, falando sobre o uso do protocolo que foi adotado aqui no Brasil, né, no Ministério da Saúde. Então, eu, como sou um soldado, eu penso o seguinte: nós estamos numa guerra. Então, na guerra, a gente tem que tentar utilizar as armas que nos são oferecidas. Eu não sei se, numa determinada luta, o uso de um revólver 38 ele vai ser eficiente enquanto, de repente, os nossos inimigos, né, estão utilizando uma .50. Mas é a que se tem. Então, a gente vai ter que usar a arma que tem. Então, eu acredito que o uso desse protocolo de medicamentos, ele é necessário. A gente observa aí alguns municípios no nosso país, e aqui dentro do estado também, que conseguiram reduzir muito o número de mortos, de óbitos, utilizando os medicamentos. Então, eu acredito que essa postura agora do nosso prefeito Wildon Chaves, de utilizar o protocolo, né, como ele disse, me sinto compelido a fazer o uso desses medicamentos na população. Eu acredito que seja deveras importante para poder usar as armas que nós temos, né? Eu acredito ser muito importante isso. E eu digo mais, prefeito: se for necessário comprar os medicamentos para ficar mais rápido, né, e de chegar, por exemplo, em São Paulo, eu mando o avião do bombeiro lá para buscar, né, junto com o senhor, né, com a sua equipe, buscar esse medicamento lá de São Paulo para facilitar a chegada aqui ao município de Porto Velho. Eu apoio nesse sentido. Eu penso que, além de atender os infectados, né, por exemplo, eu tenho familiares que foram infectados, né, aguardaram em casa, mas não tinham os medicamentos, né? Então, graças a Deus, correu tudo bem, né? Mas é como se fosse uma roleta russa, né? Para alguns, a doença ela afeta com gravidade, para alguns não acontece nada, né? E às vezes pessoas que têm saúde, duas pessoas com o mesmo nível de saúde, algumas pessoas têm um efeito pesado da doença e outras pessoas não sentem nada. A outra pessoa não sente nada. Então eu penso que é importante fazer essa utilização da medicação, mesmo não sendo médico, né? Não sou médico, não conheço, mas eu usaria, né? Caso eu fosse infectado, eu usaria o medicamento, sim. Eu vejo também, tenho conversado com amigos que são comerciantes, donos de lojas, eles falam: meu irmão, eu não aguento mais. Se parar novamente, o risco de falência é grande. E se falir,
são muitos empregos. E isso é verdade. Então, eu acho que a gente precisa ter muita cautela. Então, eu vejo assim, ó, nós construímos um decreto com uma equipe técnica grande, ouvindo várias pessoas, e eu acredito que esse decreto ele está bem equilibrado e ele busca o equilíbrio tanto da saúde, né, quanto dos negócios, porque a gente vai entender, né, existem pessoas que querem o fechamento total do comércio e existem pessoas que não querem fechamento total do comércio. Ou seja, não existe uma decisão certa e que vai agradar a todos, né? Isso é impossível. Mas o que importa é que a gente trabalhe de forma técnica. E eu vejo que o decreto ele trabalhou de forma técnica, né? E da melhor maneira possível. O Estado ele veio cumprindo aqui todas as exigências, inclusive, que nos foram cobradas por parte da Justiça. Aumento do número de leitos, aplicação de exames em massa, tudo que foi feito, nós fizemos até aqui, né? E isso foi extremamente importante, porque nós passamos a ter parâmetros de como agir, né? Fizemos barreiras sanitárias, né? Enfim, multa civil, ou seja, tudo o que podia ser feito até esse momento, nós fizemos. E enquanto a questão de diálogo, estamos abertos ao diálogo. Agora, eu sei que todos conseguem entender, e é isso que o doutor Edenir deve estar sentindo nesse momento também, né? É decidir para atender, né? Mas qual é a decisão correta? O que de fato deve ser feito, né? Essa é uma questão que a gente tem que ir baseado sempre no bom senso, né? Porque uma posição correta, dizendo como se fosse 2 mais 2 são 4, a gente não tem nessa questão, né? Agora, o fato a gente tem que ter a certeza de que nós estamos fazendo o melhor possível para atender a população. O doutor Edenir me conhece há muitos anos, ele sabe bem como é a minha forma de pensar, de agir, né? Eu procuro sempre fazer o que melhor for para atender e de forma justa, correta. E eu sei que ele tem a mesma postura. Eu não tenho, eu conheço, né? Sei do comportamento dele, já vi muitas decisões que ele adotou e eu sei que mais uma vez ele vai adotar a melhor decisão. Mas eu digo aqui o que eu penso: fechar comércios não a solução. Lembrando que só a Polícia Militar ela tem adotado, porque eu determinei que agisse com firmeza, não só na questão dos crimes bárbaros que aconteceram agora, aí já foram todos presos, né? Mas também em relação ao Covid. Outros servidores do Estado estão trabalhando voluntariamente, né? Voluntariamente fazendo aí os drive-thrus, fazendo coletas em apoio. Eu digo que nós estamos à disposição. Eu sempre digo, eu estou cumprindo uma missão, né? E essa missão é uma das mais difíceis que alguém poderia ter dentro de uma pandemia, né? Como eu disse, não esperada, mas eu estou, sim, preocupado com os negócios, a questão econômica, e preocupado com a saúde. Mas lembrando que a falha da questão econômica vai gerar também problemas sérios na saúde, né? E é isso que a gente não quer. Lembrando que quando eu entrei no governo, eu encontrei o João Paulo II com pessoas ainda morrendo no chão. E nós, que moramos aqui no Estado, ou nascemos no Estado há muitos anos,
Eu lembro, faz 30 anos que eu vejo o João Paulo naquela condição de pessoas deitadas no chão. Então, a primeira ação que eu fiz foi, Fernando, vamos tirar as pessoas do chão. Contratamos leitos privados e assim fizemos. Agora, a gente fez a mesma coisa. Contratamos, compramos até um hospital para poder atender com respeito às pessoas, porque no pós-pandemia nós vamos ter pessoas que ainda, porque o euro não vai estar pronto logo de cara, então essas pessoas vão precisar de um local para atender, né? Então a gente vai ter agora esse hospital de campanha que vai poder tirar as pessoas da possibilidade de ficarem nos corredores e no chão do João Paulo até que nós temos o euro. Então é questão de respeito, questão de dignidade. E quanto à questão de união, a gente tem que estar unido. A gente pode não estar o tempo todo se conversando, mas os propósitos são os mesmos. E é isso que a gente tem que fazer: proteger a nossa população, dar condição de trabalho e conseguir superar essa questão do coronavírus. Ok? Obrigado, doutora Denise. E mais uma vez, parabéns.